Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair, Lei Pirata Barbarralho, e você está no meu canal. Bom, vídeo anterior eu fiquei puto da vida e eu me peço perdão aí, mas a gente tem que ser assim mesmo, cara. Tem coisa que deixa a gente revoltado extremamente. No meio do vídeo eu mencionei uma questão sobre Paulo, né? Tem pessoas, eu acho interessante isso aí. Tem pessoas que colocam Paulo como o fundador do cristianismo. Eu acho interessante esse ponto de vista, esse olhar diferenciado, porque se a gente parar para analisar, alguns fatores, alguns detalhes, a gente pode chegar até a concordar com isso. Quando eu estava estudando história medieval, de Roma, ela mencionou alguma coisinha sobre Paulo ter sido praticamente fundador. Não estou dizendo que Paulo foi o primeiro cristão, né? Essa é uma afirmativa que se ela é entendida dessa forma, que Paulo foi o primeiro cristão, o líder, o chefão, o bichão da goiaba. Não, não. Quem foi isso foi Jesus. Jesus foi o primeiro homem que ensinou 12 homens, e esses homens passam a ser chamados de cristãos, que são os apóstolos, cristãos de primeira geração, homens que aprenderam aos pés de Jesus, né? E depois disso eles têm a incumbência de levar o evangelho, levar a missão do cristianismo a todas as nações. Só que no meio do caminho um homem aparece, e o nome dele é Paulo. E ele, cara, se torna o responsável a levar o evangelho aos gentios. Porque até então, o evangelho tinha sido pregado para os próprios judeus, para o próprio povo da região da Judéia. E quando Paulo é convertido, o evangelho passa a ser levado para as pessoas de fora, para as pessoas de Corinto, para as pessoas de Roma, para as pessoas... Tipo, eles se espalham literalmente pelo mundo, né? E o evangelho passa a ser pregado. E ele influencia muito, ele tem um peso muito grande. Não é à toa que metade do Novo Testamento foi escrito em grego, foi escrito por Paulo, né? Você pega aí 13 cartas paulinas, né? E você ainda tem também mais uma que tem uma dúvida, um debate se foi Paulo, se não foi Paulo. Uns vão dizer que foi Barnabé, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão dizer que foi uma mulher. E por aí vai. Deixa eu só abrir aqui. E por aí vai. Mas eu não quero me deter nesse detalhe se foi Paulo ou não. Mas você tem aí Paulo, e aí a Epístola de Hebreus sempre foi uma carta relacionada às Epístolas de Paulinas. Então, tradicionalmente, algumas pessoas entendem que foi Paulo, mas hoje você tem pessoas que já não entendem dessa forma. Eu entendo que seja Paulo, ele escreve para os judeus, né? E aí ele vai trabalhar isso, você perde aí a introdução da carta e por aí vai. Porque era natural, é muito natural ocorrer isso em livros antigos, no período em que a cópia de um livro não era tão fácil. Tá? Então, você tem essas abordagens. Só que, você tem Paulo. Então, ele se torna uma figura muito forte dentro do cristianismo. Hoje, quando você vai discutir qualquer tema doutrinário com alguém, eles vão citar, mas Paulo falou isso em 1 Coríntios, mas Paulo falou isso para Tito, mas Paulo falou isso para Timóteo, mas Paulo falou isso para a igreja de Gálatas. Então, muitas das discussões que você vai ver no mundo teológico, na internet, você vai ver pregações na igreja, você tem pessoas que só pregam Paulo. Então, a maneira como que as pessoas encaram o mundo é numa visão tecnicamente paulina. Né? Então, não é de todo errado dizer que Paulo fundou o cristianismo. Né? Ele transformou o cristianismo, ele fez uma mudança muito radical. Isso é interessante. Nossa, Adolfo, não, Paulo não fez mudança nenhuma. Fez sim. Nós como indivíduos, contribuímos para a religião que nós fazemos parte. Então, por exemplo, Cristo era um judeu e ele fundou, e ele morreu, né? Cristo morreu, e da partir dele surge a seita cristã, uma seita, um partido no meio dos judeus. Então, o cristianismo inicialmente era uma seita judaica. Tanto que eles são chamados de a seita do caminho no Novo Testamento. E você tem pessoas vindo e crescendo, pessoas que vêm e elas vão contribuindo para o cristianismo. Né? E Paulo, ele foi um desses que incentivou intelectualmente. Ele brigou com Pedro. Né? Tanto que Pedro, na carta dele, fala assim, olha, Paulo escreve uns bagulho muito complicado, mano. É difícil de entender. Só que você tem algumas pessoas que leem para a perdição, elas interpretam para a própria perdição, porque elas estão lendo errado o que Paulo está dizendo, estão entendendo totalmente errado aquilo que ele está dizendo. Isso Pedro fala numa das cartas dele, né? Ele falou, nossa, você tá fazendo uma puta interpretação aí do que Pedro tá falando. Velho,
É isso que Pedro tá falando, cara. Na linguagem cotidiana nossa, é isso que ele tá falando. Olha, mano, tem uns malucos aí que lê tudo errado, velho. Tem uns malucos aí que estão lendo Paulo errado, mano. E por causa disso eles vão queimar tudo no fogo do inferno. Mais ou menos isso. E então, se a gente compreende muito bem essa figura de Paulo, cara, se torna legal, cara, entendeu? Algumas pessoas entendem um Paulo meio bipolar, sabe? Uma hora ele é contra a lei, outra hora ele é a favor da lei. E aí, para resolver esse problema, tem que inventar um monte de coisa. Fala que Paulo não guardava a lei, mas Paulo, quando foi em Jerusalém, ele sacrificou no templo, segundo o livro de Atos. E, meu amigo, aí você tem uma trabalheira só. Mas aí o foco não é discutir isso, mas sim a figura de Paulo dentro do cristianismo. A ponto de você ter pessoas hoje, historiadores, teólogos, que enxergam em Paulo o cara que moldou o cristianismo como chegou até nós. Né? Moldou o cristianismo que chegou até nós. E o interessante é que você pode ver isso também em outras religiões. Né? Nas próprias religiões cristãs, se você pegar, por exemplo, eu vou mencionar aqui da minha igreja, se você pegar, por exemplo, figuras como Uriah Smith, Ellen White, Joseph Bates, J.N. Andrews, cara, você não tem como falar do Adventismo sem conhecer essas figuras. Como essas figuras influenciaram, porque eles foram os pioneiros do movimento adventista. É quase que impossível falar também do Adventismo do sétimo dia sem falar de Guilherme Miller, o precursor dos adventistas, um homem que era batista e que pregou a volta de Jesus Cristo por volta de 1843, 44, né? 43, errou a data, né? Errou o acontecimento também, muito doido. E depois dele você tem o Samuel Snow, né, que fala, não, mas peraí, a data tá meio errada aí, o Bates, 13 de outubro de 1854. Aí você já tem uma data, mas ainda se mantém o erro do evento. É quase que impossível você falar do movimento adventista inicial sem falar de Guilherme Miller, sem falar do Samuel Snow, falar de Adventismo do sétimo dia sem falar dessas figuras, né? Falar de catolicismo sem falar de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. É impossível falar de reforma protestante sem falar de Santo Agostinho, sem falar de Lutero, Calvino, Zwinglio. São pessoas que elas moldaram a maneira de ver o cristianismo, moldaram a maneira de ver a religião. São pessoas que são lembradas até hoje. Entendeu? São pessoas que são lembradas até hoje. Isso é legal, cara. Isso é interessante. Então, eu não vejo que há um erro tão grande de falar assim, Paulo é o fundador do cristianismo. Olhando pela perspectiva de influência, ele é o cara que moldou o cristianismo. Né? Peso de influência é o cara que moldou o cristianismo. É o primeiro? Não. Não é o primeiro. Não é o primeiro cristão. Mas é o homem que mais influencia. E transforma. E nós transformamos. Então, esse é o peso que nós carregamos. Nós somos transformados pela religião, mas nós também transformamos a nossa religião. A maneira como ela vai, a maneira como a religião se comporta é a maneira como você se comporta. Entende? E isto é interessante, porque a maneira como Paulo se comportava influenciou até hoje, influencia até os nossos dias. Como Paulo se comportou com os coríntios, como Paulo se comportou aos romanos, influencia a vida de muitos cristãos ainda hoje. Né? Então veja como a influência de alguém é tão grande. Isso faz com que a pessoa seja lembrada. E aí eu quero finalizar esse vídeo. Você quer ser como Paulo? Influenciando as pessoas para o bem ou influenciando as pessoas para o mal? Você tem escolha. Paulo ele era um comedor de arroz e feijão igual eu e você. Paulo era um homem que errou julgamentos sobre pessoas. Paulo teve muitos problemas ao longo da vida. Exatamente igual você. Mas o que faz ele ser tão lembrado na história? Como o homem que mais influenciou o cristianismo. Entendeu? Então, nessa perspectiva, eu digo, Paulo fundou o cristianismo. Paulo fundou. Não foi o primeiro, mas foi o homem que mais influenciou e influencia até os nossos dias. Tem nego que você pedir pra ele, acha Ageu aí na Bíblia, mano, o cara fica perdido. Mas se você falar assim, onde tá a 1 Coríntios, o cara vai lá e pá, na lata. É isso aí, cara. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto.